o tempo de todos ser pontual. Bom, já está aí na projeção nosso evento, queria, portanto, declarar aberto o nosso evento, agradecer a presença dos nossos expositores de hoje, a doutora Gabriela Moreira de Azevedo Soares, diretora executiva do DPJ, do CNJ, ao diretor técnico do Departamento de Pesquisas Judiciárias, o Antônio Augusto Martins, está aqui conosco já. Esse é um evento do Grupo de Pesquisa GPJUS, o Grupo de Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em parceria com a Universidade de Potiguar. O grupo é o Grupo Administração, Governo e Políticas Públicas do Poder Judiciário, então é uma honra para nós receber os nossos expositores. O currículo dos expositores foi encaminhado junto com o link do evento para todos os participantes, então eu não vou aqui ler o currículo da Gabriela e do Augusto, até porque eu sei que são pessoas bastante objetivas, né, até porque para trabalhar no DPJ tem que ser objetivo. Mas eu gostaria, antes da gente começar e passar a palavra para os expositores, renovando como coordenador líder do grupo, os agradecimentos pelo pronto aceite em participar desse evento, que tem, naturalmente, como propósito fortalecer o DataJude junto à comunidade acadêmica. Eu acho que essa é a ponte, a interface que o evento tenta provocar. Mas eu gostaria de dar a palavra aos coordenadores adjuntos, que comigo dividem o esforço de tocar o GPJUS, começar pelo professor Leandro, que é o professor que representa a Universidade de Potiguar, nossa universidade parceira. Professor Leandro, para dar umas boas-vindas aqui aos nossos convidados. Por favor, professor Leandro. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos, né? A Gabriela, ao Antônio, ao Augusto, né? Muito nos honra e nos engrandece, né, ter esse evento já, né, Luciano, nosso segundo evento no grupo jovem, né, que está caminhando rápido para se amadurecer, e com certeza vai ser muito especial, extremamente importante para a gente, né, esse tema de hoje. A gente é um grupo que ele é multidisciplinar, né, além de ser multi-institucional, nós somos multidisciplinares, então a gente tem aqui, né, além do direito, a administração, né, que eu represento aqui junto com outros professores também, e o professor Javes, né, que fala daqui a pouco. Então, para a gente é extremamente importante, porque cada vez mais, né, a gente tem trabalhado de forma quantitativa, né, as nossas pesquisas. Então, conhecer como essas bases funcionam, né, conhecer essas perspectivas, essas funcionalidades, é extremamente importante para a gente, para que a gente possa aprofundar nossas pesquisas. Então, quero, em nome da UNP também, né, agradecer ao convite e dizer que é uma honra para nós, né, estar com esse momento aqui agora. Obrigado, Leandro. Como o Leandro adiantou, Gabriela e Augusto, nosso grupo é interdisciplinar, então eu coordeno a área de Direito, com foco no Poder Judiciário, o professor Leandro, a parte de Administração, com foco em Políticas Públicas do Poder Judiciário, e agora eu vou dar a palavra ao nosso outro coordenador adjunto, o professor Jarvis Campos, demógrafo, que coordena a área de Demografia e Acesso à Justiça do nosso grupo. Professor Jarvis, por favor, o FRN. Isso. Boa tarde a todos e todos. Assim como o Leandro, gostaria também de dar as boas-vindas à Gabriela, ao Augusto. É uma grande oportunidade, uma honra estar participando desse momento. Como disse bem o Leandro, né, quer dizer, é um grupo de pesquisa interdisciplinar, onde estamos somando esforços de diferentes áreas do conhecimento. No meu caso, eu represento o Departamento de Demografia e Ciências Atuariais da UFRN. Trabalhamos muito com métodos estatísticos, com bancos de dados do IBGE, do INEP, enfim, da RAIS, né, nossa especialidade é trabalhar com os bancos de dados, e agora essa oportunidade de aproximar do DataJude né, identificar potencialidades e fazer parcerias. Então, nesse contexto, eu quero novamente agradecer ao Gabriel e ao Augusto, desejar novamente boas-vindas né, e agradecer também a Luciano. Obrigado, professor Jarvis. Então, assim, os demais membros do grupo estão participando aqui do nosso evento virtual. Eu cumprimento a todos, agradeço o apoio sempre para esse evento e todas as outras ações do grupo. Queria dar as boas-vindas aos participantes, nós já somos 53 na sala, um número bastante significativo, e alguns esclarecimentos antes do início da exposição.
haverá, provavelmente às 15h30, haverá a circulação de uma lista de frequência para a emissão dos certificados para os participantes. Naturalmente, os participantes se inscreveram, né? Não se aplica ao grupo organizador e tampouco aos convidados, que também receberão certificados da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, já que este é um evento certificado pela Pró-Reitoria de Extensão da UFRN e vai emitir, portanto, os respectivos certificados. Eu acho que não precisa dizer a todos a importância de manter os microfones fechados enquanto acompanhamos as exposições, e durante a exposição, os participantes poderão fazer perguntas por escrito no chat, e aí o pessoal do grupo de pesquisa vai fazendo uma seleção, e ao final da exposição, que eu programo aqui, mais ou menos, Gabriela e Augusto, até as 15h30, aproximadamente a exposição de vocês, para mais ou menos 1 hora, para que a gente tenha pelo menos 25 a 30 minutos de perguntas, já que temos aqui, dentre os inscritos, não somente alunos, pesquisadores, mas também estatísticos e servidores eventuais do Poder Judiciário que se interessaram pelo tema do DataJude, que é um tema, assim, relativamente novo, é um sistema relativamente novo, e então, assim, despertou o interesse de bastante gente de todas essas áreas. Mas, como disse, o interesse do grupo é, fundamentalmente, fortalecer as pesquisas judiciárias a partir de dados. E o DataJude pode se converter numa fonte de extração de dados muito interessante para as pesquisas, não somente do nosso grupo, mas de outros grupos. Nosso evento está sendo gravado para divulgação, isso foi comunicado aos nossos convidados, também interesse, eu acho que dos convidados, de fazer circular ainda mais as informações sobre o DataJude, de modo que, com essas questões de procedimentos, eu vou deixar bem à vontade aí, tanto a Gabriela como o Augusto, para se organizar e usar o tempo como quiser. Eu vou parar a apresentação aqui do nosso banner, né, para que vocês fiquem bem à vontade de fazer as projeções de vocês. Então, Gabriela, eu passo a palavra para você, ok? Boa tarde, pessoal. Obrigado, Luciano. Fico muito feliz de estar aqui com vocês. Para a gente, assim, é um prazer estar sempre compartilhando o DataJude, né? Assim, é um trabalho desafiador. Eu trabalho com essa base de dados no dia a dia, e quanto mais interesse, mais uso da sociedade, da academia, né, dos próprios tribunais, pelo banco de dados, melhor nosso objetivo está sendo cumprido. Então, assim, para a gente é uma satisfação muito grande poder estar partilhando isso com vocês aqui nesse momento. Eu vou fazer uma introdução mais negocial, assim, do que é o DataJude, do que ele é importante, por que ele nasceu, assim, e o Augusto, ele é diretor técnico e ele trabalha no dia a dia com esse projeto, né, com formação em TI, ele vai aprofundar um pouco mais na parte técnica, né, e eu na parte um pouco mais negocial. Apesar de eu também ser técnica, eu sou estatística, né, mas enfim, também gosto muito da parte técnica. E até fico bem feliz de ver que tem um departamento atuarial, né, por muitos anos eu trabalhei com atuária, e meu marido é atuário, geralmente ninguém sabe o que é atuária, né, então até acho feliz quando vi o comentário, né, da coordenação de atuária aqui com estatística, muito bom. Eu vou compartilhar aqui minha tela e começar, e assim, vocês fiquem bem à vontade, tá, gente? Espero que seja um bom bate-papo mesmo, e que a gente consiga fazer uma troca que seja útil para todo mundo. Acho que apresentações, peraí. Eu acho que ele não está aparecendo o PowerPoint aqui para mim. Na hora de selecionar a janela que eu vou compartilhar. Engraçado. Ele compartilhou aqui outra coisa, né? Está aparecendo a tela do Explorer. Do Explorer, né? Pois é. Engraçado, eu vou abrir e fechar para ver se vai. Gabi, já tentou colocar entire screen? Em quê? Você tem 3 opções, né, de compartilhamento. Entire screen, window ou tab. Tá, deixa eu tentar. Tenta entire screen, aí você seleciona a apresentação. Ah, tá, eu botei uma janela, tá certo. Agora foi, obrigada, Augusto. Nada. Bem, então assim, né, por que
porque de onde isso surge, né, assim, o DPJ tá passando, né, não está na tela inicial não, né, ele está passando o PowerPoint, né? Só está na tela de edição. Tá mudando a Tá no tela modo agora ou não? edição. Engraçado. E assim vocês conseguem ver, só que vai ficar um pouco pequeno, né? Consegue ver. Tá, eu vou deixar assim então, porque quando eu boto o modo apresentação, por algum motivo ele não entra. Você dá certo. Tá, vamos tentar aumentar um pouquinho o zoom e não fica tão bom, mas dá pra gente fazer. Então, assim, como que isso surge, né? Assim, o CNJ é criado lá em 2004, né? Em 2005 começam as primeiras discussões sobre estatística, sobre resolução. A gente tem um cumprimento constitucional de elaborar semestralmente relatório estatístico, então daí vem Justiça e Números, né? Que é muito tradicional, todo mundo conhece. E daí a importância da gente começar a medir os dados do judiciário, né? Que naquela época não se sabia, assim, quantos processos tinham no Brasil, novos, ou julgados, ou baixados, né? Então era tudo muito novo. Então vem essas primeiras regulamentações, eu não vou me prolongar nisso aqui, só para, né, começar com uma introdução, mas, e aí a gente tem duas grandes resoluções, né? Três grandes resoluções, na verdade, né? Assim, a resolução 46, que é das tabelas processuais unificadas. O DataJud, ele só consegue ser útil com uma boa tabela processual unificada, não tem outro meio, né? E eu vou falar disso um pouquinho mais em detalhe daqui a pouco. A resolução 76, ela estabelece os indicadores do Poder Judiciário, e ela estabelece, onde tem as fórmulas do que é uma taxa de congestionamento, do que é um índice de atendimento à demanda, de como que é calculado o tempo do processo, de calcular o tempo do que até que, né, assim, porque dá tempo do processo, mas tempo do processo o processo tem várias fases, né, então, tem da distribuição ao julgamento, da distribuição à baixa, pode ser um processo que ainda não foi julgado, então, da distribuição até o momento que ele está pendente, então, né, essas definições todas estão na resolução 76, a resolução 76, ela é a resolução que cria os indicadores do sistema de estatística, e ela continua em vigor, ela não deixa de vigorar. O que muda com a vinda do DataJud, pela resolução 331, é que o DataJud passa a ser a fonte primária do dado, a fonte do sistema de estatística do Poder Judiciário. Então, o DataJud é a base da informação, de onde a informação vai ser extraída, mas a gente continua tendo todos aqueles indicadores e todas aquelas regras negociais que existem, né, desde 2004, 2005, quando a primeira edição foi criada, e depois em 2009, com muita mudança, depois em 2015, com outras grandes mudanças, então, assim, né, e que dá toda a base do Justiça e Números, todos esses glossários, os indicadores continuam valendo, continuam estando em vigor. O que muda só é a forma de alimentação, né? E por quê? Até hoje, né, ainda, enquanto a gente está nesse processo de saneamento do DataJud, que o Augusto vai explicar um pouquinho melhor, o dado que chega do tribunal para o CNJ é um dado agregado, um dado pronto. Ou seja, o tribunal ele vai lá e vai formar para o CNJ, eu tenho tantos processos criminais que entraram em 2020, eu tenho tantos processos, né, de execução fiscal que estão pendentes ao final de 2020. Então, ele vai mandar um dado para a gente que é pré-preparado, né? E qual que é o problema dessa pré-preparação do dado lá na ponta, lá na origem, né, no tribunal? É que, por mais que a gente tenha regras negociais, glossários, parametrizações bem definidos, isso não nos garante em nenhum momento que todo mundo está executando o mesmo script, né, digamos assim, a mesma regra de cálculo, né, assim, que não tem um erro de script um tribunal ou outro, que alguém está considerando, por exemplo, uma carta precatória. A gente não conta uma carta precatória como um caso novo, né, não é um processo judicial, a gente não conta um inquérito como um caso novo, não é um processo judicial, é um procedimento investigatório, né, ele vem prévio a uma ação penal. Então, por a gente não contar essas coisas todas, essas regras todas de extração, e não é uma regra muito simples, elas precisam estar contempladas. Então, na medida que a gente tem um dado que é alimentado pelo tribunal e chega pronto para o CNJ, pouco poder a gente tem de verificação. A gente verifica, todo ano faz, inclusive está previsto na resolução. A gente faz um processo de verificação, aponta as inconsistências, mas nossa capacidade de identificar inconsistência fica limitada, porque o dado, né, vem no formato limitado, agregado. E a grande vantagem do DataJud é que a gente passa a receber o dado do processo, né? Então, a gente deixa de ter esse problema de réguas diferentes para a mesma coisa, esse risco de ter réguas diferentes para a mesma coisa, né? Especialmente que o CNJ costuma comparar tribunais, né? Tem IPCJus, tem prêmio, tem de vários ranking, né? Sempre os dados vêm apresentados em forma de ranking. Então, a gente, né, do DPJ mesmo, do Departamento de Pesquisa, a gente tem esse hábito de apresentar o dado ranqueado e comparado,
E tem sua relevância, porque isso gera uma corrida saudável, as pessoas correm atrás da informação, tentam melhorar a sua informação e melhorar a própria prestação jurisdicional, mas se essa régua não estiver sendo exatamente igual, né, para todo mundo, a gente tem problemas. Então, daí que o DataJude passa a ser tão importante, porque ele é o que garante que a gente está medindo todo mundo com a mesma régua, porque o dado vem para o CNJ e todo esse tratamento de dados que a gente, nos últimos 15 anos, delegou para o tribunal fazer, agora virou nossa tarefa. Então, é muito relevante, mas também é muito difícil, né, quando a gente se depara com uma base de dados gigante e com todas as regras negociais a serem aplicadas internamente. Mas, apesar de ser difícil, é um trabalho bem gostoso, né, e assim, que nos dá muito prazer de fazer, porque, enfim, é o que a gente acredita que vai conseguir, de fato, fazer uma apuração do dado num nível de detalhe maior, além de permitir também para a gente que a gente consiga, né, não só ter o dado que hoje a gente tem ali, dentro das limitações que foram criadas e das regras que foram criadas e que, né, na época que foram criadas eram importantes, assim, a separação entre o conhecimento e a execução fiscal, né, a gente passa a poder, a violência doméstica é importante, ok, mas infância e juventude, né, e sei lá, e benefício de prestação judiciária e recuperação falência, a gente tem vários outros assuntos do direito que você não consegue, numa resolução como era a 76, definir tudo, né, definir tudo que se deseja. E só com DataJude a gente consegue isso. Então, assim, qualquer estudo que eu possa fazer, desde que aquele assunto, né, aquele tema, esteja cadastrado dentro da tabela processual unificada, e por isso que a tabela é tão importante, a gente consegue produzir com DataJude. Então, ele não somente nos dá mais confiança, como ele também nos dá muito mais possibilidade de análise, né. Então, assim, e o que tem dentro do DataJude, né? A gente recebe, o DataJude ele começou, na verdade, lá em 2015, quando a gente, pelo prêmio CNJ de qualidade, que na época era selo Justiça e Números, a gente começou a pedir o dado para o tribunal por processo. A gente começou devagar, pedindo só processo novo, depois passou a pedir o acervo, mas a gente teve efetivamente assim, uma injeção de prioridade, né, na última gestão, e nessa também muito, tanto com o ministro Toffoli quanto o ministro Fux, e nessa do ministro Fux também em especial, e com uma prioridade muito forte em cima do banco de dados, que fez com que ele pudesse ser alavancado, e a gente conseguisse, né, no final da gestão do Toffoli, combinar com a resolução 331 do DataJude, e agora a gente está nesse processo de saneamento, né, com a equipe do Fux. E então a gente tem dado desde 2015 por isso, porque foi quando ele de fato começou, quando essa experimentação de recebimento de dados analíticos começou. E aí vem, né, a gente tem e a regra que a gente definiu na época, né, e que a gente segue até hoje os tribunais nos mandem todos os processos que tramitaram desde essa época, ou seja, independente, os processos que entraram, os processos que já foram baixados, hoje, né, baixados, julgados, e aqueles que estão tramitando ainda, né. Então, a gente tem, quando a gente olha para a base do DataJude, a gente acaba tendo o processo ali que ingressou em 1990, né, processos que em 1995, vai ter processo muito antigo, mas são processos antigos que estão pendentes, mesmo que sejam suspensos, a gente encara como pendente, né, mas mesmo que esteja sobre estado suspenso, então ele vem. E então a gente recebe, para cada processo judicial, vem os metadados deles, né, então são os dados, digamos assim, tabulados deles, né, os dados que já existem deles. Então, assim, as partes, as classes, os assuntos, tem endereço das partes, tem dado da unidade judiciária que tramita, né, então, se aquele processo é físico ou eletrônico, se ele tem sigilo ou não tem, se ele tem assistência judiciária gratuita, né, enfim, se é um processo da defensoria, se tem defensoria pública ou não, então tem uma série de informações, e na nossa página, né, em cnj.jus.br/DataJude, dá para acessar todo esse modelo de dados, que a gente chama de MTD, modelo de transmissão de dados, que tem lá um modelo XML, o Augusto explica melhor, mas tem todo o detalhamento do que a gente recebe. Né? Então, como já falei, assim, né, de vantagem, a gente tem essa estatística com mais dignidade, né, a gente consegue efetivamente calcular e garantir que a gente está, né, que a regra está sendo aplicada, a unificação de sistemas, né, então a gente deixa de ter vários sistemas, hoje o CNJ tem muitos sistemas, né, isso gera um retrabalho para o CNJ, e especialmente para os tribunais, que precisa mandar dado dos justiçonômicos, das metas, do módulo e diversos outros, então a gente unifica, né, toda a coleta de dados em uma única fonte, isso gera uma economia do recurso público, né, a possibilidade de transparência, abertura dos dados, então esse compartilhamento
com a sociedade, com a academia, com os estudiosos. Na medida que a gente democratiza esses dados, eu acho que é um ganha-ganha, né? Eu acho que todo mundo está ganhando. A academia consegue ter acesso à informação mais analítica e consegue produzir estudos de pesquisa empírica em direito, que ainda a gente já tem muita gente produzindo estudos de pesquisa empírica em direito, mas ainda é pouco. Então a gente consegue, e para o CNJ é ótimo, né? Quanto mais estudos do próprio Poder Judiciário, a própria sociedade puder fazer, excelente, né? O Judiciário ainda é pouco estudado, né? Assim, se a gente for comparar com outros segmentos em termos de realização de pesquisa, de levantamento de informação, a gente ainda é um segmento pouco estudado, pouco procurado, digamos assim, por estudantes da estatística, por exemplo, né, de outras áreas. Então, isso é interessante porque democratiza o acesso ao nosso dado e faz com que outras pessoas também possam trabalhar a informação, e isso gera um benefício para o próprio poder público, né? Então, como eu falei antes, né, a gente consegue fazer diagnóstico de qualquer coisa, a gente não fica mais limitado de qualquer coisa que esteja cadastrada nas tabelas, né, mas a gente não fica mais limitado àquelas pré-definições que foram feitas no passado, de execução fiscal, criminal, etc. A gente consegue fazer outros trabalhos, né, mais voltados em análise de dados mesmo, então, correlações, modelos, né, assim, que façam, que consiga, de fato, explicar o dado, né, porque na medida que você deixa de ter um dado agregado, você consegue, talvez, fazer um modelo de regressão, fazer uma clusterização, consegue fazer coisas mais sofisticadas, né, modelos mais preditivos, consegue chegar em conclusões, né, mais assertivas, né. E aí a gente chama que o DataJud vai ser o novo Justiça em Números, né, o Justiça em Números continua existindo, ele tem sua relevância, ele tem sua importância, é uma ferramenta, né, de transparência para a sociedade, é simples de analisar, apesar de ser denso, mas ele traz os dados ali de uma forma relativamente simples, e aí a ideia é que o Justiça em Números continua existindo, mas ele simplesmente passa a ser alimentado pelo DataJud com muito mais possibilidade de análise, né. Então, de exemplos, assim, de bancos de dados que a gente hoje já consegue simplificar, né, e eu não sei se tem gente que assim, além do Luciano, né, assim, que conhece a realidade dos tribunais, mas a gente já conseguiu simplificar alguns e estamos no caminho de simplificar outros, né. Então, por exemplo, o conciliar é legal, tinha um sistema de estatística de conciliação, a gente já conseguiu alterar para o Justiça em Números, apesar de algumas dificuldades, né, para o DataJud, né, metas nacionais, né, está no radar, está previsto na resolução. Interceptação telefônica, a gente já tem um painel, que era um sistema de alimentação manual, então a gente já substituiu por um painel do DataJud, mais tarde eu mostro aqui o link, o print, né, o cadastro de ações coletivas também era uma determinação antiga, de uma resolução conjunta lá de 2011, e a gente agora tem, que vem por base do DataJud. O Banco Nacional de Medida Protetiva, que foi uma determinação da própria Lei Maria da Penha, né, ela veio do DataJud, então o painel que vem do DataJud, né, a gente não precisou criar mais um cadastro, né, que seria o que teria acontecido alguns anos atrás. Então, o próprio Justiça em Números e o módulo de produtividade mensal, que são os dois sistemas de estatística, né, os dois principais que o DPJ gera, né, assim, além do DataJud, obviamente, né, também serão substituídos, né, Semana pela Paz em Casa, dados de violência doméstica contra a mulher, dados do júri. Então, todas essas informações, elas passam a ser substituídas por DataJud, e fora das demandas, né, porque antigamente, para quem já trabalhou assim em tribunal, sabe que o CNJ ficava pedindo pontualmente muito dado, né, e assim, isso gera um trabalho imenso, tanto lá quanto aqui. E se a gente pedisse um dado, né, eu estou no CNJ desde 2008, sempre no DPJ, né, então passei por todos esses momentos, assim, e quando a gente pedia dado, né, para, sei lá, via presidência, ou via núcleo de estatística, ou via gestão estratégica, a gente tinha 3 dados diferentes, geralmente, né? Então, a gente ter uma base única, ela é muito importante, né, para a gente conseguir garantir, de fato, essa consistência. Então, assim, agora nossas dificuldades, né, por que o DataJud ainda não está no ar, ainda não está público e tal, né, a gente está nesse processo de saneamento, porque o DataJud, ele abre o olho para o dado do registro do processo lá na ponta, né? Na verdade, o que chega para o CNJ é o que está lá na ponta. E antigamente chegava um dado trabalhado e tratado. Então, o que acontece? O que a gente vê? A gente vê que a gente tem um monte de processos sem dado de parte, né? Ou com, às vezes, a mesma pessoa com a mesma parte ali com CPFs diferentes, por exemplo, às vezes uma parte, assim, tipo o Ministério Público da União, assim, né, com vários CNPJs,
ou com, né, o mesmo CNPJ tem nomes diferentes, a gente vê que uma ausência da utilização das tabelas processuais unificadas, e isso também tem a parcela de culpa, né, claro, do CNJ, que não houve uma continuidade, né, do jeito que hoje, na última gestão, foi de ter essa preocupação de atualização contínua. Isso não aconteceu ao longo desses 15 anos todos, então, essa ausência tem mesmo. Então, durante algum momento, os tribunais criaram muitos códigos locais, e agora eles estão no desafio de tentar traduzir esses códigos locais para os nacionais, né, então, às vezes a gente recebe o dado e alguns não vem um movimento, por exemplo, no processo a gente não identifica o movimento de distribuição e recebimento, esse movimento a gente não consegue identificar quando que o processo iniciou, ou sem um movimento de julgamento, a gente não consegue saber quando ele foi julgado. Então a gente ainda lida com esse tipo de problema, né, data inválida, então vem data, né, que, sei lá, a data do ajuizamento é maior do que a data né, do primeiro recebimento ali no histórico de movimentos, enfim, ou uma data de nascimento que né, sei lá, de 200 anos atrás. Então, vem essas coisas, assim, né, que a gente precisa tratar e limpar, né, da parte também, né, por exemplo, da parte, imagina você com acesso ao endereço, ao local ao endereço da parte, né, você consegue saber essas questões sobre acesso à justiça, né, que a gente, né, pouco consegue estudar sobre isso ainda. Então, a gente tem essas questões, né, tem lá o campo de nível de sigilo, mas acho que esse campo até que ele tá bom, mas essas são as nossas dificuldades, né, e aí um código de um movimento, né, um código de um movimento de julgamento que vem faltante, ele dá toda uma distorção, né, você chega no número de sentença que não bate com o número que se espera, e aí a gente está nesse processo de, junto com os tribunais, tentar corrigir. E aí o DataJude, ele inclusive está dentro do programa do Justiça 4.0, né, que é a prioridade do ministro Fux, com apoio de recursos, né, também do PNUD, e aí a ideia é que a gente tenha, de fato, agora um trabalho muito próximo dos tribunais, para que a gente consiga fazer esse saneamento, com plano de trabalho junto a cada tribunal, com verificação de dados de cada tribunal, uma lupa mesmo, abrir o olho para cada órgão, e identificar quais são os problemas, quais são os entraves que cada órgão está enfrentando, para que a gente consiga, de fato, sanear o dado, e é nisso que a gente tem trabalhado hoje, com a geração de algumas ferramentas, que eu vou explicar, que também tem ajudado os tribunais. Né, então, assim, as tabelas processuais unificadas, como eu falei, assim, é o nosso insumo, né, é pela classe que a gente sabe se é um inquérito ou uma ação penal, e que a gente define se é com tal novo ou não como caso novo, né, é pelo movimento que a gente sabe se um processo foi julgado, se ele está pendente, há quanto tempo ele está pendente, e pelo assunto de que a gente sabe se diferencia se é uma execução fiscal de um homicídio, né, então, assim, e aí a gente já fez alguns exercícios no passado, e a gente vê que assim, por exemplo, eu lembro de uma época que a gente pegou um dado, assim, de liberdade de imprensa, a gente pegou processos ali que estavam, que o próprio pessoal da associação ali registrava, e a gente encontrou processo que no nosso dado era cadastrado como direito tributário, sabe, e estava catalogado ali, sendo acompanhado por associações ali relacionadas à questão de liberdade de imprensa. Então, assim, a gente de fato vê que ainda tem muita falha, né, e aí é aquele problema do processo mesmo, do registro do processo, né, e aí é um trabalho grande dos tribunais para conseguir fazer esses deparos, essas correções para o CNJ, né, aqui são print das tabelas, né, então só para mostrar, para quem não conhece, né, as tabelas processuais unificadas, elas são públicas, né, tem uma área pública, o endereço aqui, esse aqui, cnj.jus.br/cgt, e entrando lá, você consegue consultar classe, movimento, assunto, e daqui a uns dias o documento. Então, você consegue consultar aqui na barrinha de busca, né, os assuntos que existem, né, em qualquer um desses, navega aqui em cima, e nessa abazinha azul. Então, aí que, por exemplo, a gente tem um código para feminicídio, um código para aborto, então, e aí são por esses códigos que a gente consegue identificar dentro do banco de dados do DataJude do que aquilo trata, e aí a gente consegue gerar estatística, né, então, por isso que isso aqui, né, e o problema né, o processo, esse assunto, ele é cadastrado pelo advogado, né, quando ele vai fazer na petição inicial, então nem sempre existe uma preocupação de cadastrar isso da forma mais correta possível, nem sempre existe uma preocupação de corrigir isso depois dentro do tribunal, quando é verificada essa informação. Então, e para a gente, essas duas etapas, né, de cadastrar correto, de conferir
são, assim, absolutamente essenciais para a gente gerar as estatísticas, né? Então, as duas coisas andam de mão bem dadas, assim. A partir de agora, de julho, a gente vai ter também a tabela de documentos, que também vão ter mais dados no DataJude, né? Então, a gente vai saber, por exemplo, se foi juntado um laudo pericial, né? Então, outras coisas que hoje a gente não tem. Parametrização. O que é parametrização, né? A gente usa esse nome, né? Esse nome meio estranho, né? Parametrização é um nome muito bonito, mas a gente usa muito, que é o que a gente define como regra de negócio, né? Então, assim, a parametrização, ela é o que faz o caminho entre a linguagem da estatística e do direito, né? Da TI, né? Estatística, TI e direito. Então, ele vai traduzir, né? O que a gente tem que contar, né? Que tipo de processo que a gente tem que contar dentro das tabelas processuais unificadas para cada variável, para cada indicador, né? Então, aqui eu coloco só um exemplo, né? Não é ler, mas assim, dentro do Justiça e Números, né? A gente tem uma definição aqui do que é caso novo, né? São os processos criminais de conhecimento, são os cautelares, fundamentais, ações constitucionais que ingressaram no primeiro grau, aí inclui embargo de terceiro, não inclui um recurso interno, não inclui embargo de declaração, não inclui uma carta precatória, né? Então, aqui é um glossário, isso aqui está dentro de uma resolução, né? Dentro do anexo de uma resolução, e continua em vigor, né? Porque é o conceito do que a gente vai calcular, só que agora via DataJude. Antigamente o tribunal, não, até agora, né, o tribunal mandava esse dado para a gente. E a parametrização, ela vai dizer, então, ok, para você calcular, então, esse CNC CRI1, né, essa variável que vocês criaram de caso de conhecimento criminal, o que você precisa fazer, né? E aí, essa parametrização a gente aplica no DataJude e chega a esse valor de CNC CRI1. Então você precisa considerar todas as classes aqui, com essas aqui, que tiveram um movimento tal, né? Então, todas as classes de ação penal, que não pertence à classe 291, que é uma restauração de autos, a gente vai excluir uma restauração de autos, né? Um processo novo, né? Vai excluir os procedimentos investigatórios, que estão aqui nessa árvorezinha do 11032. Então, a parametrização, ela vai traduzir esse glossário, que é um texto mais genérico, para uma regra de cálculo que parte das tabelas. E aí, com base nessa regra de cálculo das tabelas, isso é aplicado no DataJude, e aí o CNJ consegue calcular todos os indicadores do Justiça e Números, né? Nesse trabalho que a gente está, nesse ponto que a gente está também, né? É um dos pontos que a gente está. Tem o prêmio, né? O prêmio, ele acaba sendo uma ferramenta de estímulo lá nos tribunais, também não sei se vocês estão familiarizados com isso, mas é uma ferramenta é uma premiação que é conferida no final do ano para os tribunais, e ajuda muito, porque coloca o olhar do dado para a alta administração, para os juízes, né? Passa para além da área técnica, para além da área da estatística, da TI, sobe um pouco de instância, e o DataJude tem uma relevância altíssima aqui, de 43% da pontuação do prêmio. Ele entra tanto para medir produtividade, né, para verificar, assim, para premiar os tribunais que tivessem melhor prestação jurisdicional, melhor tempo do processo, melhor condicionamento, como também para verificar a qualidade do dado. Então, ele entra nessas duas partes, né, dado como qualidade de verificação e produtividade como prestação jurisdicional. E, assim, os desafios, né, o que a gente espera, assim, de um gestor no tribunal, né, monitorar esse uso das tabelas, garantir que quando haja uma atualização das tabelas no CNJ, essa atualização seja refletida lá dentro dos sistemas do TJ. A gente sabe que isso nem sempre é rápido e direto, tem vários, o Augusto sabe melhor que ninguém, né, porque por muitos anos chefiou o PJE e sabe das dificuldades disso, né, conscientizar magistrados, servidores, advogados a utilizar, criar essa cultura de olhar o seu próprio dado, porque na hora que a VAR abre o seu próprio dado e questiona, isso gera um insumo para que toda a máquina se movimente ali, né? Então, aí a TI, a estatística, a gestão estratégica, todo mundo acaba se movimentando para fazer esse procedimento de correção de alguma coisa que porventura esteja errado, ou pode estar errado lá mesmo, né, não lançou uma decisão, ou lançou uma sentença como decisão, não lançou o movimento certo, isso não lançou o movimento certo, a estatística fica invisível também. Então, esse trabalho de olhar o dado e comunicar as áreas, né, da ponta com a área negocial e de gestão da informação é essencial. Então, assim,
verificar essa integridade dos dados. Então, se o dado que está chegando do CNJ está íntegro, está completo, está faltando alguma coisa que a gente não está, né? Então, são os desafios que a gente espera, né? Coisas que a gente espera que sejam feitas nos tribunais, e a gente vai tentar ajudar agora dentro do programa Justiça 4.0, criar mecanismos de controle e verificação internos, né? Então, assim, quanto mais você abre o dado, mais fácil fica de controlar. Então, se a vara tem acesso ao seu próprio dado, e se a vara tiver acesso ao próprio dado dela, do DataJude, né, melhor ainda, ela vai conseguir identificar algum erro, ajudar nesse processo de correção, né? Enfim, e o próprio tribunal também gerar, outro desafio nosso, a gente dentro do programa de 4.0, um dos nossos desafios é uma capacitação nacional, algo que a gente está planejando fazer, que o nosso interesse é que, né, todos façam pesquisa, né? A gente não precisa que só o CNJ faça pesquisa. Se a academia fizer isso, se os próprios tribunais fizerem pesquisa com esses dados, mais insumo, mais diagnóstico, mais insights a gente vai ter sobre a nossa atuação e vai conseguir melhorar o poder judiciário, né? Aqui eu só vou falar de uma experiência que a gente teve ano passado, que foi muito interessante, o Augusto vai detalhar, do CNJ Nova. A gente lançou 2 desafios para a sociedade, a gente disponibilizou uma amostra-teste do DataJude. Então, a gente lançou, um desafio era como identificar inconsistência, assim, e outro desafio era como comparar unidades judiciárias, né? Ou seja, como você comparar uma vara do JRN com uma vara lá do TJ Rio Grande do Sul, por exemplo, como consigo comparar varas parecidas, mesmo que estados diferentes, e aí o desafio era muito voltado para isso. A gente teve uma participação de 552 pessoas, assim, foi bem legal, né, quase 40 projetos participando, né, e aqui rapidinho, tá, para não roubar muito tempo, né, aqui alguns prints, né, esse aqui é o painel de ações coletivas, que vem do DataJude, está público, o painel de interceptação telefônica também está público, também vem do DataJude, algumas pesquisas que a gente fez, por exemplo, a competência delegada, né, identificava a distância entre a vara estadual e a vara federal, que quantas que estão acima daqueles 70 quilômetros, né, que a lei determinou, e quantos processos estão tramitando nessas varas estaduais que são mais distantes das federais, né, e qual o impacto que a competência delegada traz nessas varas estaduais. Esse estudo aqui foi super interessante sobre reentrada e reiteração infracional. A gente olhou a reentrada de um preso no sistema penal, assim, né, quantas vezes ele volta ali a mesma pessoa, né, e com todas as limitações dos dados das partes, mas tentando olhar ali para o nome da pessoa, da mãe, da data de nascimento, e tentando minimizar o risco de homônimo, quantas vezes uma pessoa que terminou de cumprir, né, uma pena, ela voltou com uma nova ação penal, ou não, qual a probabilidade disso acontecer. A gente verificou que, por exemplo, do penal era maior do que no infracional, esse retorno ao sistema prisional socioeducativo. Esse aqui também foi um estudo que a gente fez também com base no DataJude, que serviu como diagnóstico, né, para a apresentação de um projeto de lei para desburocratizar os julgamentos do tribunal do júri. Então, a gente viu aqui dados como tempo do processo, índice de prescrição, está tudo público, tudo baseado em DataJude. Esse aqui, na verdade, é um diagnóstico que a gente não usou o DataJude, mas agora a gente está entrando num novo, junto com o CJF, uma parceria, um diagnóstico em profundidade sobre os juizados especiais federais, que a gente vai fazer com o DataJude. Então, alguns exemplos, assim, né, seria isso, aí já passo também para o Augusto complementar. E, assim, é isso. Obrigado, Gabriela. Então, Luciano, quer que eu já emende aqui ou quer abrir para pergunta, alguma coisa nesse sentido? Não, pode continuar, Augusto, a gente faz no final as perguntas, fica melhor. Tá, eu vou tentar projetar em modo apresentação, tá? Vamos ver se funciona. É complicado. Screen. Vocês estão vendo em modo projeto ainda, né? Isso, no modo edição. De edição. Conseguem ver? Agora sim, agora tá ok. Legal, bacana.
Bom, mais uma vez, boa tarde a todos. Eu vou dar continuidade à apresentação da Gabriela. Basicamente, eu vou passar mais ou menos pelos temas que ela já passou, mas dando um enfoque mais técnico, tá? A gente vai ver aí o que compõe o DataJude do ponto de vista mais técnico, como é que ele funciona, ferramental que ele oferece para os tribunais, mas assim, não vou descer tanto o nível técnico, vou deixar no nível mais acessível para todos, sem entrar em detalhamentos tecnológicos, para que a gente consiga ter um entendimento aí bacana por parte de todo mundo, tá bom? Então vamos lá, o que é o DataJude do ponto de vista mais técnico, né? O DataJude, ele é um repositório de informações estruturadas, e aí quando eu digo informações estruturadas, eu me refiro aos metadados, que a Gabriela já falou na apresentação dela, né, de todos os processos judiciais do país no corte de 2015, né, como a Gabriela falou, aqueles que estavam em tramitação em 2015, estão todos aí na base de dados do DataJude, tá? E alguns exemplos desses metadados processuais, existem vários outros, né? Aqui eu listo alguns, como o número do processo, nível de sigilo, né? Informações, por exemplo, o número do processo desde a resolução 65 de 2008, né? Que ele é único no país. O formato do processo, do número do processo é único. Antes, cada tribunal, cada jurisdição tinha sua própria lógica de numerar o processo. Isso desde a resolução 65 de 2008 é padronizada no país. Então, a gente segue o número processual único, né? Nível de sigilo, que é aquele nível que vai de 0 a 5, né? 0 é o processo público e à medida que ele for ganhando uma numeração mais alta, ele vai se tornando mais sigiloso, até que o nível 5, que é o sigilo absoluto, né? Para aqueles processos que realmente tem que seguir com o sigilo de justiça mais, digamos assim, observado, né, mais sensível, mais crítico, né. Órgãos julgadores, nós temos um cadastro nacional de órgãos julgadores aqui no CNJ, então a informação que chega para a gente via DataJude, que é enviada pelo tribunal, já vem com o identificador nacional dos órgãos julgadores. Temos os cadastros de partes, né, advogados, procuradores, defensores públicos, tudo isso vem na composição do processo, que é enviado pelos tribunais, e as classes, assuntos e movimentos processuais, como já explicou a Gabriela, né, são os 3 itens aí que formam a TPU, né, a Tabela Processual Unificada, que vocês podem acessar lá pelo SGT, tem o link, inclusive, lá no final da apresentação. Bom, o DataJude, ele recebe as informações mensalmente dos tribunais, tá? E ele recebe isso no formato XML. Nós temos XMLs como formato de arquivo de entrada mandado pelos tribunais, né? E esses XMLs, eles são padronizados de acordo com o modelo de transmissão de dados, né, que nós chamamos de MTD, que nós definimos aqui. Ele foi baseado no MNI, Modelo Nacional de Interoperabilidade, mas não é exatamente o MNI atual. Ele tem algumas informações a mais que não constam do MNI, mas digamos que ele seja 95% o MNI na versão 222, tá? E, diferentemente do que a gente possa imaginar, né, o DataJude, ele não é só um repositório de dados, ele não é só um banco de dados. Ele é composto, obviamente, por um banco de dados, um repositório centralizado no CNJ, mas ele também faz parte dessa infraestrutura do DataJude, serviços para recepção, processamento, validação dos dados recebidos, também faz parte do DataJude, do ecossistema do DataJude, ferramental como painéis de acompanhamento e qualificação de dados. Então, quando a gente fala em DataJude, a primeira imagem que vem à cabeça é de um banco de dados apenas por si só, mas não é só isso. Ele tem um conjunto de serviços que completam aí a suíte, digamos assim, do DataJude, além de ferramental para os tribunais. Mais para frente eu vou falar um pouquinho sobre isso. E ele observa, como a própria Gabriela já falou, né, as tabelas processuais unificadas, que foram estabelecidas pela resolução CNJ 46 de 2007, né, que estamos falando de classe, assunto e movimento, né, e como eu já adiantei, a numeração processual única, né, de acordo com a resolução 65 de 2008, né.
Também já falei antes sobre os códigos das unidades judiciárias que seguem o nosso cadastro nacional, que a gente chama do nosso sistema corporativo no CNJ. É lá que estão os cadastros nacionais das unidades judiciárias e esses códigos que os tribunais mandam para a gente junto com os processos judiciais. Aqui alguns números para vocês terem noção do tamanho hoje do banco de dados do DataJud, tá? Hoje nós temos 330 milhões de processos. Essa informação ela merece uma observação, um asterisco. Quando a gente fala aqui 330 milhões de processos, a gente se refere, na verdade, a capas de processo, né? Então, o processo, no seu curso, né, no decorrer da sua vida, ele vai passando por várias instâncias. Digamos que ele comece ali no primeiro grau, né? Tem a sentença, tem o recurso para o segundo grau, e digamos que mesmo após ser resolvido no segundo grau, as partes recorram ao Tribunal Superior, por exemplo, ao TST, no caso da Justiça do Trabalho, ao TSE, no caso da Justiça Eleitoral, ao próprio STJ, na Justiça Comum, ou ao próprio Supremo. Então, cada subida dessa, para cada instância dessa, nós geramos uma capa processual, tá? Então, no exemplo que eu dei aqui, digamos, um processo, ele teria aí, no máximo, 4 capas processuais, né? Há casos em que você tem mais capas, a depender da quantidade de recursos que tem para aquele processo, mas só para deixar claro que esses 330 milhões não são exatamente em cima do número processual único, são em cima de capas de processo, e um processo pode ter mais de uma capa. Além disso, nós já temos 10 bilhões de movimentos processuais cadastrados na nossa base de dados. É um número bem representativo, né, e com isso aqui dá para a gente realmente fazer muita apuração, né, como a gente vai ver daqui a pouco, como a gente usa essas informações que estão aí no DataJud, mas realmente a gente já chegou no quantitativo bem expressivo. E essas informações, elas hoje estão ocupando 3,9 terabytes de armazenamento. Lembrando que, por hora, nós estamos recebendo apenas as informações de metadados. Vou falar um pouquinho mais para frente que já existe a expectativa de recebermos também o conteúdo dos documentos processuais, tá? Então, esse tamanho aqui, ele tende a aumentar bastante, ok? Aqui, bom, temos os números aqui absolutos. Aqui, distribuídos por tribunais, né? Então, temos aí o TJ de São Paulo com quase 1/3 da quantidade. Tem 98 milhões de capas de processo, vamos chamar assim, cadastrado na nossa base de dados. Então, realmente é disparado o campeão aí em quantitativo de processo no país. Então, o DataJud está representando uma realidade, na verdade, processual no país. O TJ de São Paulo representa hoje mais ou menos 1/3 realmente do quantitativo de processo. E aí é seguido um ranking aí, um mini ranking de 15 ou 16 itens, né, por outros tribunais, TJ do Rio em segundo, Rio Grande do Sul em terceiro, e por aí vai, tá? Mas realmente São Paulo destoa muito, a diferença de 98 milhões, né, para o Rio, 37 milhões é bastante significativo. E como é que funciona o DataJud, né? Como é que ele funciona na prática? Bom, tudo começa lá na ponta com os tribunais, né? Os tribunais, eles precisam fazer a extração dos seus dados locais, não sei se isso é de conhecimento de todos, mas nem sempre o tribunal tem os dados processuais centralizados numa única base. É muito ou até mais comum que ele tenha esse dado fragmentado em mais de um sistema de processo judicial. Então, o primeiro desafio do tribunal é realmente extrair esses dados, né, apurar esses dados de seus diferentes repositórios, de suas diferentes fontes de dados, para centralizar, trabalhar essa informação. Às vezes, a necessidade de fazer depara ainda acontece em vários tribunais, ou seja, transformar o dado, processá-los, né, esses dados localmente ainda, e traduzi-los para a linguagem, né, de tabulação de arquivos XML, que é o formato que eu falei para vocês que a gente recebe no DataJud. Então, eles fazem todo esse processamento localmente, montam os arquivos XML. Esses arquivos XML, você pode ter um processo dentro de um arquivo XML, mais de um processo dentro do mesmo arquivo XML, não é necessariamente um para um. A gente só recomenda que os tribunais não ultrapassem 1 mega de tamanho, né, porque a requisição ela pode acabar ficando muito demorada, o processamento ser prejudicado.
Esses arquivos eles são enviados para o CNJ por meio de um serviço que o DataJude oferta, né? É um serviço que nós chamamos de serviço Web REST, né? Que ele expõe para recebimento dessa informação pelos tribunais. Então, cada tribunal tem suas próprias credenciais para acessar esse serviço e mandar suas informações, mandar seus XMLs, né, com as informações de processos judiciais. E ao receber esse arquivo XML, o DataJude, ele armazena e retorna um número de protocolo para o tribunal, na mesma transação, né? O tribunal manda o arquivo e, como resposta, ele recebe o número de protocolo. Vou mostrar mais para frente também. Isso serve para que ele acompanhe, né? Como é que aquele arquivo foi recebido pelo CNJ, se foi processado, se está na fila de processamento, se foi processado com erro, coisas do tipo. Ele tem um painel, vocês vão ver mais para frente, para acompanhar isso aí. E aí, uma vez que a gente recebe e armazena esse arquivo e retorna o protocolo para o tribunal, ele está pronto para ser validado, processado, né, e armazenado pelo serviço do DataJude, que consomem essa informação, fazendo todo tipo de validação para que ela seja persistida no nosso repositório centralizado do DataJude. O resultado, que é gravado no repositório de dados, ele é não relacional. Então, vamos lá, o que eu estou querendo dizer com isso? No início, a gente tentou colocar na ponta, né, como base de armazenamento, como repositório de armazenamento do DataJude, banco de dados tradicional, né, relacional, que a gente chama. Usamos um PostgreSQL, né, poderíamos ter usado outros, como MySQL, SQL Server, Oracle, né, mas tão logo essa base começou a crescer, a gente viu que teríamos problemas de performance, seria complicado a gente armazenar e selecionar o dado dentro da base relacional. Então, optamos por um banco não relacional, é o chamado NoSQL, né? Que, no caso, a gente adotou um Elasticsearch. No caso do Elastic, o dado ele não é gravado em linhas, como no banco de dados comum, tá? Nem tampouco em XML, que é o formato que a gente recebe do tribunal. Então, a gente tem que transformar para um segundo formato, que é o formato JSON, tá? Ou JSON, tem gente que chama de JSON. E ele é armazenado no Elasticsearch, nesse nosso repositório, nesse formato, diferente do formato de recebimento, que é XML. Ok? Aqui, graficamente, né? Resumindo mais ou menos o que eu falei. Em 6 passos, como é que a informação ela é extraída, produzida no tribunal e armazenada no repositório do DataJude. Então, no passo 1, o tribunal ele vai extrair as informações das suas diversas fontes de dados, né? No passo 2, ele vai preparar esses dados para envio no formato XML. Ele vai enviar o arquivo XML para o CNJ, que, por sua vez, no passo 4, vai receber esse arquivo e retornar o número de protocolo que eu falei para vocês. O CNJ, né, no caso aí o DataJude, ele vai guardar o arquivo recebido. Esse guardar o arquivo recebido é o arquivo do jeito que ele recebeu do tribunal, tá? Isso aqui ainda não é a persistência na base de dados do DataJude, não. Nós guardamos o arquivo para que ele seja processado posteriormente por um serviço especialista, que vai pegar esse conteúdo e validar, processar e armazenar, tá? Então, no passo 5, armazenado o arquivo conforme recebido. E, finalmente, no passo 6, é esse serviço, né, que ele pega esse arquivo recebido, vai processar e armazenar o conteúdo processado. Então, 6 passos aí para sintetizar como é que funciona a produção do arquivo na ponta pelo tribunal até o armazenamento na base do DataJude pelo CNJ. Aqui uma outra visão, a mesma informação, mas uma outra visão, uma visão mais arquitetural, né? Então, nós temos aí do lado esquerdo o tribunal, apurando das suas diversas fontes de dados aqui, né, representados pelo banco de dados, as informações de processos, né, fazendo o processamento desse dado extraído, das suas fontes de dados, transformando o conteúdo em XML e mandando para o CNJ, que, por sua vez, vai recepcionar, mandar para um serviço que vai armazenar o conteúdo XML aqui do jeito que ele recebeu do tribunal, vai armazenar, ok? E, posteriormente, vai processar o conteúdo e gravar na base do Elasticsearch, esse aqui é o símbolo do Elastic, tá? Em formato JSON,
tá? Diferente do XML que a gente recebeu originalmente. Então, é basicamente aquele 6 passos que eu mostrei anteriormente, uma visão mais arquitetural. Mas eu falei antes que, além de um repositório, além de serviços que o DataJude oferece, ele também oferta ferramentas para os tribunais, né? Que ferramentas são essas? A primeira ferramenta é um painel para acompanhamento de envios. Então, imagine que você é o tribunal, você fez lá todo o seu trabalho de extração do dado, transformação, processamento, geração do XML e envio ao CNJ, né? Você vai querer pesquisar como é que está o andamento, né, daqueles arquivos que você enviou. Então, a gente tem um painel de acompanhamento de envios, onde cada tribunal tem o seu próprio login e senha para entrar, e aqui ele pode pesquisar pelo número de protocolo individualmente, por um intervalo de datas, né, ou pelo status do processamento do arquivo, se foi processado com sucesso, ou aguardando processamento, pode verificar se tem arquivos processados com erro, né? Então, aqui ele pode usar em combinação, né, esses parâmetros de pesquisa, ou individualmente. E aí, ao pesquisar, ele mostra numa lista, né, cada um dos arquivos, por meio do número do protocolo, o status, né, a data de recebimento, a quantidade de processos em cada um desses arquivos. Aqui nesse exemplo tem só um processo por arquivo, e aqui ele tem um detalhamento de como é que foi o processamento daquele arquivo. Quando ele clica, aparece aí numa modal. Bom, mas isso não significa que a tarefa do tribunal já terminou, foi bem sucedida, né? Então ele conseguiu mandar o dado foi recebido pelo CNJ, foi processado com sucesso, mas não significa que os dados que ele mandou estejam consistentes. Acho que essa é a palavra mais correta para isso, né? Então, nós temos um outro painel, que é o painel de saneamento de dados, tá? Esse painel ele foi criado por influência, digamos assim, da portaria 160 de 2020, né, que estabelece cronograma de saneamento dos dados por parte dos tribunais, tá? E também dos campos da API pública, que eu vou falar um pouquinho mais tarde. Então, nesse painel, os tribunais, eles podem acessar aí, verificar como é que os seus dados estão em termos de qualidade, tá? Então, aí eu estou mostrando uma aba, são 4 abas: erros relacionados a processos, erros relacionados às partes, indicadores da portaria do prêmio e detalhamento por processo, né? O que está mostrando aí nesse print é o último, detalhamento por processo. Então, aqui ele pode fazer uma comparação, por exemplo, com justiça em números, né, vendo aí a quantidade de processos por tipo de caso novo, processos por classe, né, e para cada um desses, ele pode baixar o conteúdo, né, o arquivo texto, onde constam os números de processos por cada um desses indicadores. Então, aqui ele pode verificar, por exemplo, poxa, aqui está dizendo que eu tenho muitos processos de execução fiscal, muito mais do que no Justiça em Números, por exemplo, está dando um percentual bem acima. Então, aqui ele faz uma validação comparativa, digamos assim, com o Justiça em Números, né? Ou com outros sistemas que a gente tenha internamente que recebem dados de processos oriundos dos tribunais. Na primeira aba, essa aba de erros relacionados a processos, né? Não tem aí no print screen, mas eu falo para vocês. Aí a gente mostra a quantidade de processos de tramitação, quantidade de movimentos, percentual de processos aderentes àquele modelo de transferência de dados, né, que eu falei lá atrás para vocês, do XML, percentual de erros por tribunal. Então aqui ele verifica movimento inválido. Então acontece às vezes do tribunal mandar um código de movimento que não consta na nossa tabela única, né, na nossa TPU, ou mandar um movimento que não seja folha, porque lá eles estão hierarquizados em formato de árvore, né? Então a gente pede o movimento folha, aquele que não tem filhos abaixo dele, né? E às vezes o tribunal manda um nível acima, que é difícil você identificar que movimentação é aquela com níveis mais altos do que o folha. Então, nesse painel ele também verifica coisas desse tipo. Enfim, ele faz aí um apanhado geral das informações que foram informadas no XML pelo tribunal, né?
E nos outros dois, erros relacionados às partes, ele verifica ausência de documento, CPF, CNPJ, ausência de informações pessoais, como gênero, sexo da pessoa, coisas do tipo. E no indicador de portaria ao prêmio, ele traz aí quantidade de processos antigos, quantidade de processos pendentes de julgamento, mais alguns indicadores aí para o tribunal trabalhar a qualidade do seu dado lá na ponta, tá? Bem, mas seria interessante, né, se o tribunal, antes de mandar essas informações, ele pudesse verificar, né, se o XML dele está aderente, está coerente, tem erros de qualidade, digamos assim, né, tem inconsistências, e para isso a gente fornece um ferramental lá para o tribunal chamado validador, né, que é um serviço de validação de dados. Ele não tem interface, não é um painel, ele é um serviço mesmo, tá? Então, aqui eu usei uma ferramenta para chamar esse serviço, para exemplificar para vocês. O tribunal, ele informa o XML dele, né, que ele ainda não mandou, que ele está prestes a mandar para o DataJude, pode informar mais de um aqui, inclusive, e manda processar. E esse serviço de validação de dados vai fazer uma varredura no dado processual do XML e apontar os erros para cada um dos processos. Nesse caso aqui, a gente tem um XML onde consta mais de um processo. Então, veja, ele achou vários erros aqui, ó. No primeiro processo, tem o número dele aqui, o número único, ele achou um problema relacionado ao assunto. O assunto informado não é o assunto folha, né? No segundo, ele achou problema agora em relação à parte, diz que a parte está sem documento principal, esse documento principal aí é CPF ou CNPJ. Achou também problema de parte sem documento algum, além de não informar qual é o documento principal, não foi informado nenhum tipo de documento para aquela parte. O terceiro processo aí, ele encontrou um erro interessante, né? É um erro de último movimento há mais de 3 anos, ou seja, tem um processo nesse arquivo cuja movimentação ocorreu há mais de 3 anos e ele não está arquivado ainda, não tem movimentação de arquivamento. Então, isso aqui é um problema que a ferramenta aponta para o tribunal resolver. O último aí é o mesmo erro do primeiro, né? Assunto não folha inválido. Enfim, é um serviço que a gente coloca na ponta para que o tribunal ele faça a validação dos seus dados antes de nos enviar, tá? E aí, dessa forma, ele consiga mandar o dado mais apurado, mais correto, e que não apareça com tanta inconsistência lá no painel de saneamento de dados. Ok? Então, todos esses são ferramentais que a gente oferta aí para os tribunais. O outro, né, a Gabriela falou lá do nosso hackathon, né, do CNJ Inova, né, que nós fizemos em parceria com a ENAP, e que propôs desafios, 2 desafios para a sociedade em geral, né, para que elas apresentassem soluções para os 2 desafios. Então, nós tivemos 2 categorias, 2 desafios. O primeiro desafio é em relação a tempo e produtividade, né, e o segundo em relação à inconsistência de dados. O vencedor na categoria 1, né, do desafio 1, de tempo e produtividade, foi um projeto do TJ de Pernambuco, chamado EITA, né, um nome até bem legal, que faz o seguinte, ele verifica como é que está a tramitação do processo no tribunal. E é bem interessante porque eles utilizam, inclusive, uma tecnologia chamada mineração de processos, né, que consegue, baseado na movimentação processual, desenhar um fluxo, digamos assim, um fluxo mais comum que o processo percorre, né, durante o seu curso de vida, por tribunal, por tipo de justiça, enfim. E aí você pode identificar os gargalos, né? Você pode falar assim, poxa, isso aqui eu poderia automatizar, eu estou demorando, sei lá, 1 semana, 2 semanas aqui numa tarefa de uma movimentação de lançamento de certidão, por exemplo. Isso poderia ser automatizado. Então ele dá essa visão para o tribunal do fluxo que o processo está percorrendo dentro do tribunal, né, com base na movimentação processual, e de identificação de possíveis gargalos, né. Além disso, ele dá números absolutos, como aqui dá para ver, duração média de processo por tribunal, em dias, duração versus acervo por atuação. Então, aqui ele vai dando vários gráficos, né, para auxiliar o tribunal nessa identificação. Então, a ideia do EITA, sumarizando,
é realmente dar para o tribunal essa visão de tempo, né? De o que você pode melhorar para a sua tramitação processual ser mais célere. E quando eu falo tribunal, leiam também CNJ, a gente também tem acesso a esses mesmos painéis, e a gente consegue fazer essa averiguação em âmbito nacional. O segundo vencedor aí do nosso CNJ Inova, do Desafio 2, né, que era o desafio de inconsistência de dados, foi um projeto chamado Faxina Jude, né? O Faxina Jude, ele já faz a apuração muito parecida com aquele validador, né, que a gente disponibiliza para o tribunal, só que mais requintado, trazendo mais informações, né? Então, ele verifica como é que está a qualidade do dado, como é que está a consistência da informação, com base nas tabelas processuais únicas, com base nas informações de partes, né? Então, ele faz aí também um apanhado geral em relação aos dados processuais informados nos arquivos XML. Valor de causa, se foi informado, código do órgão julgador, se está coerente, se existe na nossa tabela nacional, né, nossa tabela corporativa, enfim, ele faz uma série de validações em cima do dado recebido, tá? E aí, já vou chegando mais ao fim da apresentação, noticiar um pouquinho aí o que vem por aí, né, o que estão aí quais são os nossos projetos, os nossos planos aí para a melhoria do DataJude, né, e está sempre avançando aí em novidades, em ferramental para os tribunais, né, e para a sociedade, obviamente. Então, o que vem por aí, né? A primeira é a API pública, né, para consulta de processos judiciais. Essa API, os campos dela, o que ela vai retornar, o que ela vai receber, está descrito lá na portaria CNJ número 160, eu vou deixar os links aí no final da apresentação, mas basicamente é uma porta de entrada para a consulta pública à base de dados do DataJude, tá? Por meio de uma API. Então, a gente ainda não disponibilizou, ainda não há data, né, para a gente disponibilizar, a gente está aguardando, inclusive, os prazos, né, de saneamento dos tribunais para começar a implementar essa API, mas vai ser algo bem interessante, porque a gente vai estar expondo o dado publicamente para acesso pela sociedade, por quem tiver interesse naquela informação, tá? Aqui resguardado, obviamente, as questões da LGPD, tá? Então, a gente sabe que no processo judicial a gente tem dados de partes, então, numa consulta pública esses dados não virão, né? O sigilo processual também aqui ele é resguardado, então processos sigilosos que sejam pesquisados por meio da API pública também não serão retornados. Então, coisas desse tipo aí a gente está tomando todo cuidado para realmente disponibilizar só o que pode ser disponibilizado, tá? Na API pública. Um outro projeto, esse aqui já está em andamento, né, é a centralização do conteúdo de documentos judiciais. Eu falei lá atrás para vocês que nós armazenamos atualmente apenas os metadados de processos judiciais, mas a gente já está andando, aí já está em curso um projeto chamado Codex, né, que vai capturar o conteúdo dos documentos judiciais na ponta e mandar para um repositório central aqui no CNJ, né? Então a gente vai fazer aí uma junção do DataJude, né, com o Codex, não batizamos ainda, mas alguns nomes surgem, que seria como DataJude 2.0, coisa do tipo, né, em que constarão não apenas os dados, os metadados processuais, mas também os documentos judiciais, né, o conteúdo dos documentos judiciais. Então aquele número que eu mostrei para vocês lá atrás, do tamanho da nossa base de dados atual, tende a aumentar bastante quando a gente começar a receber esses documentos, tá? E com o recebimento desses documentos judiciais, a gente torna viável a aplicação de inteligência artificial. A gente pode aplicar modelos de inteligência artificial em cima desses documentos, até mesmo para fazer validações, para fazer extrações, para fazer projeções, enfim, torna-se aí um terreno muito fértil para a aplicação de modelos de inteligência artificial, que também vamos fazer. Então, logo tenhamos esses documentos judiciais aqui na nossa base. E também poderemos fazer emissão unificada de certidões judiciais, né, porque o Codex, ele pega o dado direto lá na ponta, então a gente tem o dado aqui no CNJ, vai ter o dado aqui no CNJ em tempo praticamente real, né, diferentemente do DataJude, que o tribunal manda mensalmente, né, quando a gente tiver essa informação chegando em tempo praticamente real,
Uma possibilidade, isso aqui ainda não é um projeto batido martelo, uma possibilidade seria a emissão unificada de certidões judiciais. Então, você não precisaria ficar entrando no TSE para tirar a certidão do TSE, na Justiça Federal para tirar a certidão da Justiça Federal, no Tribunal de Justiça da sua região para tirar a certidão do Tribunal de Justiça. Seria uma possibilidade, isso ainda não é batido martelo ainda, mas seria uma possibilidade de um serviço interessante para ofertar para a sociedade. E nessa mesma linha, a consulta pública centralizada, né? Então, hoje, quando você tem um processo judicial, né, você tem que entrar lá no site do tribunal, cada tribunal tem o seu próprio jeito de disponibilizar o formulário de consulta pública, tem sua própria lógica, né, de mostrar as informações. Então, a gente entende que uma consulta pública centralizada também seria um produto bem interessante, viável, aí a partir do momento que a gente estiver recebendo esses documentos judiciais via Codex, tá? São só alguns exemplos do que a gente está fazendo aí, de que está no forno, digamos assim, para que a gente esteja nesse processo contínuo aí de aprimoramento do DataJud, tá? E aqui, para saber mais, alguns links, né, o site do DataJud, o SGT, né, que é o Sistema Geral de Tabelas Unificadas, onde estão as TPUs, alguns links de resolução, né, que eu me referi durante a apresentação, a das tabelas únicas, que é a 46, do número único de processo, que é a 65, né, do próprio DataJud, que é a 331, e a portaria 160, então todos os links aí para vocês consultarem depois com mais calma, tá bom? E é isso, fico à disposição agora para dúvidas, sugestões, enfim, estou à disposição de vocês. Obrigado. Bom, Augusto, obrigado. Nós aqui agradecemos muitas informações, né? Muitos dados para a gente processar aqui também. Agradeço a Gabriela também pela parte mais negocial. Dividiram bem a apresentação, a parte mais negocial, depois uma parte mais técnica. E agora a gente começa aquela fase dos debates. Eu queria abrir os debates com uma pergunta, assim, bem básica, tá certo? Que aqui a gente tem pesquisadores já experientes, pesquisadores que estão começando, e pessoas que, às vezes, nem sequer tiveram contato com justiça em números. Então, assim, aí vocês ficam à vontade, qual dos dois, né, vai responder, um pode responder, outro complementar, mas a ideia é o seguinte, a minha pergunta é a seguinte, dizendo, o justiça em números já está na forma de painéis aqui na internet. Aí ele vai acabar, o DataJud ele está orientado no sentido de finalizar o justiça em números em algum momento, quando ele tiver painéis disponíveis. E, em segundo lugar, como um pesquisador pode hoje acessar dados do DataJud pela LAI, ou mesmo por assim, algum caminho que ele possa fazer, desde que ele apresente exatamente o que ele quer, e resguardar os processos sigilosos, há algum caminho que ele possa utilizar junto ao DPJ para conseguir dados tabulados e codificados para a sua pesquisa? Eu posso responder, e o Augusto pode me complementar. Sobre justiça em números, a ideia é que ele continue, não tenha nenhuma interrupção, tem um aprimoramento, na verdade, né? Porque a gente vai conseguir trazer outras visualizações, mas a ideia é que o DataJud simplesmente substitua a fonte do dado. Então, vai ser uma questão mais operacional para o CNJ, né? E, claro, e aí nesse momento de alteração vai vir a reflexão, a gente mudar, né, o formato, né? Até porque o formato do justiça em números é um formato que a gente repete, né, bastante ano a ano. A gente vai mexendo uma coisa aqui para ali, mas a gente tem um padrão, assim, já, né? Então, é bem possível que esse padrão tenha alguma alteração, né, naturalmente, mas sem perda. De forma alguma, a ideia é perder, a ideia é ganhar. E aí, a partir de acesso à informação, o que a gente tem sempre respondido, a gente pede que aguarde as ferramentas estarem prontas, assim, né, que é o término da portaria do 160, do cronograma de saneamento, e a disponibilização da API pública. Isso está previsto para ser agora, final de agosto, não falta muito. A gente não tem capacidade operacional, como o DPJ, de extrair essas informações pontualmente para todas as solicitações que chegam, e a gente não tem uma base de dados segura o suficiente para fazer isso. Então, a gente tem a prática que a gente tem sempre respondido nesse sentido, de que aguarde a disponibilização dessas ferramentas, né? Porque com a API e com o painel, né, essas informações vão estar disponíveis
de uma forma mais transparente para todo mundo e de uma forma que não gera um custo e de uma forma também já validada pelos tribunais também, porque seria um risco a gente disponibilizar um dado que não está validado, né, assim, enfim, a gente pode, né, a gente pode correr esse risco de passar um dado que a gente sabe que ainda tem alguns problemas, assim, então a gente pede o fim desse cronograma para disponibilizar, mas após isso, a ideia é que sim. Okay. Obrigado, Jamila. O Adriano, o José Adriano Guimarães, que é chefe do setor de estatística do TRT aqui do Rio Grande do Norte, escreveu uma pergunta aqui, mas eu indago se o Adriano não queria fazer a pergunta oralmente, Adriano, já que você é do grupo de pesquisa. Vamos lá, boa tarde a todos. Parabéns a Gabriela e ao Augusto pela apresentação. Eu coloquei minha dúvida aí, como a Gabriela bem colocou na apresentação, uma das principais dificuldades encontradas já na qualidade das informações do DataJude ainda decorrente dessa divergência nas informações devido à leitura muitas vezes incorreta dos assuntos, as classes e os movimentos que são lançados pelos diferentes tribunais. Minha pergunta é se existe algum trabalho tendo à frente o CNJ junto com os conselhos superiores, como, por exemplo, o CSJT, o CJF, o Conselho de Justiça Federal, no sentido de os tribunais conseguirem um alinhamento, a posição alinhada nesse sentido. Nós somos falo pelo TRT da 21ª Região, um dos 24 regionais, então nós sentimos alguma dificuldade em fazer esse trabalho de saneamento pela falta de um alinhamento em termos de Tribunal Superior. Seria interessante que esse direcionamento viesse já do Conselho Superior, assim como nos outros ramos, Tribunal de Justiça, Justiça Federal, TRE. Obrigado, Adriano. Tá. Então, Adriano, existe, sim, especialmente com o TST, inclusive na primeira rodada de saneamento, que foi ainda no ano passado, assim, que foi decorrente do workshop de ciência de dados que a gente fez com os tribunais, o TST capitaneou esse trabalho e ele mesmo montou o DEPARA para, né, assim, a informação que chegou a gente com o TST, e eles fizeram esse trabalho de centralização. Então, assim, o pessoal do TST tem muito contato com a gente, a doutora Ana, que é a juiz auxiliar, que coordena o TPJ, e que também é a presidente do Comitê Gestor das Tabelas Processuais Unificadas, ela também tem bastante contato com eles. Então, por exemplo, eles estão sempre propondo alteração nas tabelas, para que as tabelas do CNJ possam refletir as peculiaridades da JT. Isso foi feito, se eu não me engano, foi nesse ano, ou foi no final do ano passado, foi feita uma grande alteração das tabelas para a JT, para adequação. Para a Justiça Eleitoral também a mesma coisa, mas já tem um pouquinho mais de tempo que foi feita essa grande adequação, foi feita uma adequação a pedido. Então, assim, sendo pedido qualquer tipo de alteração pelo segmento de justiça, isso tem sido de forma acatada de forma bem simples, assim, porque né, centralizada pelos órgãos superiores que consolidam todas as sugestões dos regionais, né, a gente entende que são as pessoas mais, enfim, capacitadas mesmo para fazer essas proposições. Então, isso tem sido feito, e eles têm capitaneado, tem até um grupo de trabalho, eu posso resgatar aqui a portaria, do próprio TST, que eles fizeram esse trabalho de DEPARA meio que unificado, assim. Não sei exatamente operacionalmente como isso aconteceu, né, a gente não está no dia a dia, mas eu sei que tem ali o Dr. Rafael Palumbo, tem algumas pessoas do TST, tem alguns regionais também, tem a Nádia, que é do TRT, tem algumas pessoas de TRT e de TST envolvidas nesse trabalho, assim, de DEPARA e de saneamento. E a ideia é essa, sim, assim, com o CJF a gente também tem uma parceria, também tem um CP firmado. A ideia é que, sim, esses órgãos possam ser grandes, na justiça estadual que fica um pouco mais difícil, né? Mas estamos abertos, sim, para todas essas articulações via tribunais superiores e conselhos. Obrigado, Gabriela. Nos seus slides, quando você apresentou o mapa que reflete uma pesquisa sobre as distâncias entre vários estaduais e federais,
Eu acho que quem ficou muito animado com aquele mapa foi o professor Javes, nosso demógrafo atuarial, para quem eu passo a palavra para fazer uma pergunta. Ok, obrigado, Luciano. Parabenizar novamente as apresentações, Augusto, Gabriela. E como demógrafo, né, como disse o professor Luciano, eu estou muito interessado em trabalhar a questão de taxa de congestionamento no contexto da demanda e oferta de serviços judiciários e questões relativas a esse tema. E, nesse sentido, dentre os dados dos processos judiciais, né, a Gabriela comentou que há dados sobre as partes, né, então eu gostaria que vocês, de alguma forma, comentassem um pouco sobre a organização dos dados de população, né, das partes. Se as bases de dados do DataJud têm como referência os processos, né, como que é organizada as informações individuais relativas ao CPF mesmo das partes e quais tipos de informações temos disponíveis em termos de acesso público. E, emendando muito rapidamente, essa questão do problema de consistência, a duplicidade de CPF, né, houve um comentário nesse sentido, como que tem sido lidado com essa questão também. Obrigado. A parte do CPF é uma parte que a gente tem especial cuidado por conta da LGPD, né? Então, assim, por ser um dado pessoal, né, a gente tem um cuidado diferenciado com essa informação. Por exemplo, CNPJ já seria um dado mais fácil da publicidade. O Augusto pode me complementar em relação, mas de fato, sim, a gente recebe o dado como ele está alimentado na ponta, então a gente tem, sim, duplicidade e CPF faltante. O que a gente faz? A gente tem no prêmio, né, um critério que pontua assim, ele perde pontos se ele tiver processos sem CPF cadastrados, como estímulo de ter esse registro, mas, assim, o que é muito difícil ainda, né, assim, ainda mais agora no contexto da pandemia, e muitos tribunais alegam para a gente, é que eles têm dificuldade porque nos processos físicos eles precisariam ir até a vara fazer isso, então falta mão de obra, e no contexto da pandemia isso fica um pouco mais complicado, os processos físicos estão muitas vezes parados, então, assim, isso é um problema, né, e que, assim, principalmente pelas fases que a gente está vivendo agora, mas, e aí o Augusto pode explicar um pouquinho agora sobre a ideia que a gente tem para melhorar a partir dos dados com aquele trabalho de integração, né, Augusto, com a Receita. Sim. A gente recebe, como a Gabriela acabou de falar, né, a gente recebe o dado de várias maneiras, né, de várias formas, e nem sempre esse dado está confiável, né. Acho que até a Isabelle falou durante a Gabriela falou durante a apresentação sobre casos em que você tem um CNPJ de uma pessoa com a descrição de outra pessoa. Então, chega a acontecer coisas desse tipo, né? E aí nós estamos desenvolvendo aqui, vocês lembram que eu falei, né, que quando a gente vai processar o arquivo, a gente faz validação, né, do arquivo, processa os dados, transforma em JSON lá e guarda no nosso repositório, lá no Elastic, né? A gente quer colocar mais uma etapa aí, que seria que já tem, na verdade, eu até esqueci de mencionar, que é o enriquecimento dos dados. A gente quer colocar nesse enriquecimento dos dados a consulta à base da Receita Federal, entendeu? Então, eu recebi a informação, eu tenho o CPF, tenho o CNPJ, eu acesso ali a base da Receita Federal, tenho o dado ali confiável, né, do ponto de vista oficial, e trago essa informação para dentro do meu repositório lá do Elastic, entendeu? É importante que a gente registre que o dado, embora esteja sendo gravado corretamente, ele foi recebido de forma errônea, até mesmo para apontar isso nos nossos painéis de qualificação, né, de saneamento, mas a gente está trabalhando nesse sentido, né, de trabalhar o dado, de sanear o dado também no recebimento, sabe? Em vez de simplesmente gravar da maneira como a gente recebe hoje e apontar os defeitos posteriormente por meio de painéis. Entende, já? Sim, sim. E até, complementando muito rapidamente, mas essa parametrização com a Receita Federal é muito interessante, mas, de antemão, você já tem algumas variáveis-chave de identificação e caracterização das partes dos indivíduos, por exemplo, sexo, idade, a localização, sim, do processo, né? Assim, a unidade territorial, o município, imagino que sim, mas informações do indivíduo, de característica, como sexo, idade, alguma informação adicional. Renda é pouco provável, porque dependeria da receita, mas existe algum atributo das partes de caracterização dessas pessoas? Tem, a gente recebe essas informações. Eu posso até, deixa eu dar uma olhada aqui se conseguir chegar no serviço, que eu te falo exatamente quais são os valores que a gente recebe, mas recebe nome, sexo, o tipo da pessoa, tipificação, se é pessoa física, se é pessoa jurídica, a nacionalidade da pessoa,
a lista de documentos de identificação dessa pessoa. Então, se tem lá informado no processo, não apenas o número do CPF, mas o título de eleitor, a carteira de identidade, CNH, a gente recebe tudo isso numa lista de documentos, tá? E o endereço da parte, né, no processo. Tudo isso a gente recebe por meio do modelo. E pela consulta à Receita Federal, a gente consegue, inclusive, outras informações, né? No caso de pessoa jurídica, por exemplo, a gente conseguiria ter informação do tipo daquela pessoa jurídica, né? Se é uma empresa pública, se é um partido político, se dá para a gente enriquecer ainda mais esse nosso repositório, né? Não apenas com as informações que a gente recebe do tribunal, a gente consegue, por meio da consulta à Receita Federal, colocar informações mais interessantes ainda para aumentar aí a nossa capacidade de pesquisa posterior. Obrigado. Mas em termos de acesso público, a Receita Federal ainda não foi parametrizada, isso ainda está para acontecer, né? Não, veja, esse acesso à Receita Federal é um convênio que a gente tem, né, com a Receita, a gente vai fazer internamente ao receber o arquivo lá do tribunal. A gente não vai disponibilizar o acesso ao endpoint, digamos assim, da Receita Federal, entendeu? A gente vai disponibilizar uma API para acessar o DataJude. Sim. O consumo da informação da Receita Federal é só internamente. Obrigado. Respondido? Ótimo. Obrigado, Javes. A Patrícia faz uma pergunta, Augusto e Gabriela, se o DataJude tem a previsão de tratamento de nome social, se isso já está previsto. Tem outros nomes, né, Gabriela? Deixa eu achar aqui, eu acho que não vou achar nenhum exemplo. Mas a gente... Nome social... Não, tá, desculpa, você pode falar. Mas ele receberia em outros nomes, né? Eu não sei agora dizer de bate-pronto se a gente tem especificação que aquele outro nome é o nome social, sabe? Talvez a gente teria que criar essa tipificação. Eu acho que não tem esse detalhamento, né? Eu acho que vem só tem. os documentos e o nome, assim, bem genérico, não específico. Então, às vezes, a ampliação do debate com a comunidade acadêmica, com eventos como esse, assim, acaba sendo uma oportunidade importante para também quem está à frente do DataJude receber esse tipo de provocação, né? Porque às vezes são coisas que no debate somente dentro das instituições judiciárias, o DPJ não consegue perceber a preocupação da sociedade ou de outros setores da sociedade, como acontece num evento como esse, né? Mas é isso. Bom, eu indago se algum colega mais... Adriano tem outra pergunta, né, Adriano? Você quer ler, Adriano? Só leio, a gente pode encerrar com essa pergunta, que falta um minuto para o nosso tempinho. Dá tempo da Adriano ler a pergunta e a resposta dos nossos convidados, e daí a gente encerra para cumprir o tempo. Professor Marcelo tem mais uma pergunta, doutor Luciano, mas a minha é rapidinho, é saber se o DataJude ou Justiça em Números tem alguma variável indicador de desempenho para a fase de liquidação, especificamente a Justiça do Trabalho. Faço essa pergunta porque nós estamos fazendo uma pesquisa exatamente observando o prazo médio de duração do processo na fase de liquidação. No Justiça em Números, como dado agregado, a gente considera a fase de execução, liquidação e cumprimento, tudo junto. Não? A gente não faz separação entre essas três categorias. E aí tem lá o tempo, né? O tempo do início da execução ou início da liquidação até a baixa terminativa, né? No primeiro grau, vai ter prosseguimento de justiça, por tribunal e tal. Então, dentro do Justiça em Números, tem desse jeito, né? Juntando tudo, juntando liquidação, cumprimento e execução. No DataJude, por ser um dado aberto, né, passa a ser possível, isso não está pronto, não existe, assim, a gente não tem isso assim agora, mas como existe esse movimento nas tabelas processuais unificadas, então é possível, pelo DataJude será possível calcular diferenciado, né, assim, essa é justamente a vantagem do DataJude. No Justiça em Números a gente acaba tendo que ter algumas agregações, que no DataJude a gente consegue abrir o olhar. Mas isso não está calculado nem pronto ainda, né? Porque assim, são coisas que vão, enfim, vão entrar no painel, e aí vai ser difícil a gente ter um painel que consegue contemplar tudo, né? Então, assim, essa parte de movimento, então, geralmente a gente vai trabalhar com alguns marcos gerais, né? E vai detalhando na medida da necessidade mesmo, né? A gente não vai conseguir disponibilizar, mas aí a API, por exemplo, você já vai conseguir baixar o dado e fazer o cálculo do jeito que achar mais interessante, né? Então,
a grande vontade da disponibilização do dado do processo pela API é essa, é permitir que o pesquisador consiga gerar a estatística da forma que ele acha melhor, né, independente do painel que o CNJ definiu. Adriano fez a pergunta, Gabriela, em razão de um projeto de pesquisa que a gente está fazendo agora junto ao FRN, sobre o aumento do tempo médio de tramitação do processo na liquidação e na execução depois da reforma trabalhista. Então, a gente está tentando extrair dados para confirmar algumas hipóteses. Eu queria passar a palavra para o professor Marcelo Bilo, da Universidade de Potiguar, nossa parceira do grupo de pesquisa. Ele fez a pergunta no chat, mas eu queria dar oportunidade, se ele quiser fazer a pergunta no microfone, e aí a gente encerra, tá? Prometo. Olá, boa tarde a todos. Vai ser rápido aqui a pergunta, tá? Gostaria de saber só como é que eu faço, qual o processo para conseguir os dados, por exemplo, dos tribunais, em nível de microdados, para a gente poder fazer uma análise estatística mais detalhada, certo? Então, por exemplo, a quantidade de processos que tem em cada um dos tribunais, se ele já vem no formato de Excel, né? Ou se a gente tem que fazer uma requisição, se já tem disponível em algum site, algum local público, ou se a gente tem que fazer uma requisição específica, se vai ter facilidade ou não de conseguir esses dados. Então, é mais nesse sentido, tá? Obrigado mais uma vez, Augusto, Gabriela. Marcelo, o microdado do Justiça e Números e do módulo de produtividade a gente disponibiliza na íntegra, né? Dentro do site do Justiça e Números tem lá até um link base de dados. Dentro do módulo de produtividade, o jeito que a gente disponibiliza pelo painel ele dá acesso à consulta de tudo. Tem uma aba lá, gráficos customizados, você consegue montar qualquer consulta. Tem um manualzinho também para dúvida. Então, dentro da página do DPJ, na parte dos painéis, você consegue acessar. Na parte do Justiça e Números, você consegue acessar os dois, né? Então, assim, aí os microdados estão disponíveis porque são dados públicos oficializados e já saneados. O DataJude, o meio vai ser a API que a gente comentou. Então, a partir do final de agosto, né, a partir de setembro, praticamente, né? Que é quando termina o cronograma de saneamento, a ideia é que a gente tenha API para poder acessar o microdado do DataJude. Por enquanto, ainda não tem. Ok, obrigado. Eu peço a Gabriela, se ela puder responder somente a última pergunta aqui da nossa pesquisadora Tatiana Sokolowski. Tatiana, você quer falar? Você quer ler a pergunta para o pessoal? Boa tarde, pode ser, professor. Então, na verdade, eu gostaria de saber, porque eu estava querendo pesquisar há um tempinho atrás sobre audiências de conciliação nos juizados especiais cíveis, mas eu tinha, assim, uma intenção de pesquisar uma determinada área, que seriam aqueles contratos bancários fraudulentos. Eu tentei fazer um levantamento, mas realmente tive dificuldades, inclusive pedi apoio ao pessoal da Secretaria de Estratégia do TJRN, mas eles mesmos me responderam dizendo que não teria condições. Então, assim, a minha pergunta é se há ou se vai haver esse tipo de facilidade no futuro. Obrigada. Sim, Tatiana, assim, como o DataJude ele é mais detalhado, né, a gente, esse tipo de dado hoje não está disponível porque o próprio CNJ não tem, né, não teria sem um DataJude, né, então, assim, a gente tem um índice de conciliação, mas a gente não sabe se aquele índice de conciliação foi em que tipo de processo, né, é a limitação do Justiça e Números, a gente não sabe o assunto, né. E com o DataJude, assim, sentença homologatória de acordo é uma das informações que a gente, né, com certeza vai disponibilizar, sentença também, e os assuntos também. Então, você vai conseguir, com esses painéis que a gente vai ter no futuro, aí, né, no segundo semestre, você vai conseguir, ou pela API, ou pelos painéis, provavelmente você vai conseguir responder essas questões que hoje a gente, de fato, não tem banco de dados para responder. Mas realmente a gente precisa aguardar. Eu sei que a vontade de acessar o dado é muito grande, a gente também tem, mas, né, tem as etapas que a gente precisa cumprir aí junto aos tribunais, para o saneamento, e criar essas ferramentas, né, nossa equipe é muito pequena, para poder disponibilizar isso tudo ao público. E o professor, só me permitir, eu gostaria só de parabenizar a dupla, porque, assim, não obstante vocês estarem diariamente lutando para que os dados sejam cada vez mais transparentes e mais numerosos, eu posso depor a favor, porque, assim, eu tenho pesquisado números, por exemplo, de Portugal,
e são infinitamente menores do que aqui no Brasil. Então, assim, nós conseguimos dar saltos imensos em relação a essa base de informações. Então, meus parabéns e continuem. Obrigada. Eu aproveito aí a fala da Tatiana para agradecer mais uma vez a Gabriela e a Augusto, deixar para vocês aí a palavra para despedida, para a gente poder encerrar o evento. Então, eu tenho que agradecer mesmo, como falei no início, para a gente é um prazer, o interesse da academia, né, dos tribunais, das pessoas pelo DataJud é nosso objetivo também, né, e agradeço o convite, acho que para a gente também é muito bom entender os anseios de vocês, para que a gente consiga também aprimorar nossas soluções. Então, eu agradeço a oportunidade, Luciano, pelo convite. Augusto. Também agradecer, realmente é muito importante, né, a gente está próximo da ponta, digamos assim, né, de colher aí quais são as reais necessidades fora da nossa esfera, do nosso âmbito, né, olhar um pouquinho mais para fora, ter esse contato com vocês, eu acho que é muito saudável, e para mim é uma satisfação realmente participar de eventos como esse, tá, eu acho que só tem a contribuir para o projeto, para acolhimento de ideias. Às vezes a gente está ali olhando para um lado e de repente alguém apresenta uma outra visão, né? Como essa questão do nome social que surgiu, né? É algo importante que até agora eu acho, pelo menos comigo, não teve nenhuma discussão a respeito. Realmente a gente deveria olhar, então eu acho que só tem a contribuir. E eu gostaria de agradecer a oportunidade e dizer que estamos à disposição para outros encontros, sempre que vocês acharem necessário, viável, pode contar conosco. Obrigado, Augusto. E seguramente, a partir dos debates de hoje, teremos um amadurecimento da discussão do DataJud nas pesquisas e faremos outros convites, tá certo? Para que nosso grupo ainda mais fortaleça a discussão da pesquisa sobre dados junto ao Poder Judiciário, que é o nosso propósito de abordagem metodológica do grupo. Então, em nome do grupo de pesquisa GPJus, em nome da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e da UNP, nossa parceira, eu agradeço à doutora Gabriela, diretora executiva do DPJ, ao Antônio Augusto Martins, diretor técnico do DPJ, pelas contribuições na exposição do DataJud nesta tarde. Agradeço demais e agradeço aos demais que se inscreveram e ao nosso grupo, a equipe organizadora, pelo apoio, e nos encontraremos no outro evento. Um grande abraço a todos, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde.